Alguns de vocês já sabem pelas redes sociais que eu tive que mudar a lista de escolinha agora em 2017. Então nesse vídeo eu vou contar por quê e como que está sendo a adaptação dela nessa nova escolinha, tá? Se você já está inscrito no canal, gosta dos vídeos, gosta de mim, gosta da Iaiazinha, curta esse vídeo antes de assistir. E se você ainda não conhece o canal, eu sou a Renata Conrado, mãe da Alice de 2 aninhos. Assista esse vídeo e pode se inscrever. Eu coloquei a Alice na escolinha em maio de 2016. Então eu até gravei um vídeo aqui falando como foram os critérios, quais foram os critérios que eu utilizei para escolher essa escola. E eu acredito que muitas de vocês devam ter seguido esse critério, só que às vezes é difícil, né, a gente lembrar de perguntar todas as coisas, né, sobre a escola, todas as mudanças que possam vir a ter, e a gente não pergunta tudo. Eu até vou gravar um vídeo que devo publicar depois desse, na outra semana, um checklist do que você precisa perguntar, o que você precisa saber antes de matricular seu filho na escolinha. O que aconteceu? Eu coloquei a Alice em maio, como disse, quando foi em agosto, maio, junho, julho, agosto, setembro, não, foi em outubro, 5 meses depois de eu matriculá-la, eu soube que a escola iria ter um aumento de 70%. Gente, a escola era ótima, mas quando tem uma questão como essa, um aumento tão significativo, não fica inviável. É uma amiga minha que já era amiga, como eu disse, ela que me indicou a escola, já era amiga de muito tempo, quando eu fazia psicologia, lá anos atrás. Ela também teve que tirar as filhas dela da escola. E isso é muito chato, é muito ruim. Eu fiquei super chateada, eu chorei. Porque não é só a adaptação da criança, é a adaptação dos pais também. Eu escolhi essa escola utilizando alguns critérios, acho que bem próximos do que eu utilizei antes, né, para escolher a outra. Aliás, essa escola já estava entre as minhas 3 preferidas. Aliás, estava entre era aquela que eu escolhi e essa. E eu só não tinha escolhido essa pela questão da infraestrutura. Porque a Alice, como tinha 1 ano e pouco, ela não podia utilizar uma determinada área lá, uma área externa, e que eu achava que era super importante para ela, porque ela adorava brincar fora da escola, aproveitar os recursos, a infraestrutura que a escola tinha a oferecer. Então foi um dos critérios que eu não escolhi essa escola no passado. E aí eu voltei a visitá-la, fiz outras perguntas e foi lá que eu matriculei. A escola, ela só oferece o curso de férias para alunos que já estavam matriculados, para que já estavam estudando. E só que eu precisava trabalhar e eu não sabia o que fazer. Eu falei, bom, a Alice não está matriculada aqui, não é aluna ainda, mas eu preciso colocá-la em algum curso de férias e não dá para eu colocar na escola que ela já saiu, não dá para eu colocar em outra que ela não vai estudar. Aí eu fiz um acordo lá com a diretora, acho que nem é a diretora, ela é a coordenadora pedagógica, e para Alice ficar pelo menos 4 horinhas nesse período de férias. Na verdade ela até me propôs isso, ficar 4 horas. E aí a gente fez a adaptação dela na escola. Depois, quando chegar dia 30 de janeiro, a Alice vai ter que fazer uma nova adaptação com a sala dela, com a professora dela, com os coleguinhas dela. Mas eu acho que vai ser mais fácil, porque ela já vai estar adaptada na escola. Então começou há 2 semanas a adaptação dela. Não foi fácil, não está sendo fácil, melhorou, mas não está sendo fácil. Foi assim, os primeiros dias de adaptação, então foi 1 horinha, eu fiz diferente da outra eu já deixei direto, foi mais fácil, eu achei, só que por 2 motivos que eu acho que foi mais fácil. Primeiro, porque ela estava precisando se socializar, precisando brincar com outras crianças, ela estava
necessitando disso. Então, quando ela viu outras crianças, quando ela viu aquele monte de brinquedo, um monte de atividade, foi muito mais fácil para ela. A segunda coisa que eu acho que foi mais fácil antes é que ela não estava tão apegada. Lógico, tinha um apego comigo, mas não estava nessa fase que ela está hoje de timidez, de querer muito a mim e ao meu marido, ao pai dela. Ela tá com vergonha das pessoas, ela fica mais timidazinha assim, né, e tá mais apegada a gente. Então ela vê alguém estranho, ela gruda na minha perna, ela encosta a cabecinha assim. Então antes não tinha isso, ela ia no colo de todo mundo. Uma diferença pouca, né, gente, mas é o tempo mesmo, é a fase da criança e a gente tem que respeitar. Então eu tive que fazer essa adaptação de forma diferente. Então o primeiro dia ela ficou 1 hora, segundo dia 2 horas, o terceiro dia eu tive que regredir para 1 hora, porque não foi legal. Quando ela chegou na escolinha, ela já foi correndo brincar. E aí ela se afastou de mim. Nisso já chegou a professora e já pegou ela. Eu acho que isso atrapalhou. Porque ela já saiu, ela não me viu mais, eu fiquei lá fora esperando, né, num espaço lá para os pais, eu fiquei lá esperando, mas ela não me viu mais, então isso acho que assustou ela. Cadê minha mãe, né? Então eu não fiz de uma forma legal. Eu até recomendo para vocês que principalmente o primeiro dia, segundo dia, pergunta para a escola se vocês podem ficar na sala com a criança, porque como é 1 horinha, eu acredito que não tenha problema o pai ou a mãe ficar, o indicado é mais a mãe, tá? Nessa fase de adaptação. Ficar na sala de aula. Porque a criança já vai se acostumando com as pessoas, com a professora, e aí ela tá com a mãe perto, né? E já fica mais fácil para se adaptar. Nos próximos dias você vai se afastando. Você entra na sala, aí fica lá 5 minutos, 10 minutos, aí se afasta, fica um pouco longe, fica na porta. Aí vai se afastando aos poucos. Eu recomendaria isso para vocês, tá? Não fiz isso, eu podia ter feito, mas como eu vi ela saindo, assim, eu falei, acho que vai ser mais fácil. E eu não pensei na consequência disso, então não foi legal. A primeira semana foi trash, ela chorou todos os dias, ela se jogava para trás. Era um chororô e pior que é muito perto da minha casa, eu escutava ela chorando. Então isso foi péssimo pra mim. A segunda semana começou da mesma forma que foi a semana anterior. Na terça-feira foi mais tranquilo, ela já foi andando até a porta de casa, chorando, mas foi. Foi andando até o elevador, chorando, mas foi. E foi chorando até a escola. Foi pro colo da professora chorando, mas ela foi. Não foi eu que entreguei, ela que foi chorando, mas foi. E aí no 4º dia e no 5º dia foi super tranquilo, ela já não chorou. Então eu acredito que a adaptação já esteja concluída. Vamos ver segunda-feira, né? Porque como passa o final de semana com a gente, eu acredito que ela deva sentir um pouquinho mais na segunda-feira. Mas eu acho que a partir de terça, quarta-feira já vai ser bem mais tranquilo. Então assim, eu sei que muitas crianças vão começar agora em fevereiro a adaptação, então minha sugestão é, faça um acordo com a professora, com a coordenadora, com a diretora, para vocês ficarem na sala de aula essa primeira hora, e aí conforme vão passando os dias você vai se afastando mais, tá bom? Então essa é a minha sugestão, é meu conselho, eu acredito que será muito mais fácil. Se o seu filho vai começar escola agora, não vai mudança de escola, eu acredito que seja essa mesma questão que a Alice teve com relação à primeira escola, ele vai necessitar desse convívio com outras crianças, brincadeiras, então eu acredito que vai ser mais fácil, tá? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma, confiar no seu filho, confiar em você e confiar na escola que é a que você escolheu para o seu filho, né? Eu sei que não é fácil, a gente sempre fica assim, mas a gente tem que procurar não passar isso para a criança, essa preocupação para a criança. Então confia no seu filho, tá? E faça aos pouquinhos, que com certeza vai ser muito mais fácil, muito melhor para você e para ele. Renato quer dar a dica dele, o depoimento dele, bem ele. Oi,
O que eu aprendi de tudo isso foi o seguinte: mesmo que você tire seu filho, sua filha, seu bebê, qualquer coisa do gênero da escola, vai lá no Reclame Aqui e conta a sua história, se for uma história importante para outras pessoas. Uma história que seja importante que outras pessoas saibam. Olha, um aumento de 74% numa mensalidade, apesar de ser considerado um curso livre, né, o berçário. Isso pelo Procon que diz que é livre, até a partir do primeiro ano que tem que seguir as determinações do Ministério da Educação e da Cultura. O que você tem que fazer é ir lá no Reclame Aqui e não é fazer uma reclamação esperando que a escola entre em contato com você e fale assim: olha, meu amor, eu baixei o preço, né? Agora sua filhinha pode voltar pra cá. Não, vai lá e faz um relato. Ó, aconteceu isso na minha vida. Só isso. Não é uma reclamação esperando uma resposta. É uma reclamação para ajudar outras pessoas. Exatamente, é um relato. Eu fiz e eu chamo de relato. Vá, faça e chame de relato. Sim. Eu fiquei da vida com isso. Eu fiquei muito Gente, então é isso. Contei aqui um pouquinho da minha experiência, da nossa experiência com a adaptação da Alice nessa nova escolinha. E o que eu acho que eu fiz de errado e a dica que eu posso dar para vocês para fazerem certo, tá? Eu até sugiro que vocês procurem na internet, tem um monte de coisa falando sobre adaptação. Busquem na internet. Eu busquei antes de fazer, mas no momento eu achei que eu estava fazendo certo. Enfim, eu acho que isso acabou prejudicando, tá? Lembre-se de curtir. Compartilha com outras mamães e outros papais que possam se beneficiar com essas informações que eu dei aqui nesse vídeo. Deixa aqui seu comentário, como que foi, como que você acha que vai ser a adaptação do seu filho na escola. A gente está começando o ano, muita criança entrando na escolinha agora, né? E inscreva-se no canal se ainda não está inscrito, tá bom? Um beijo, tchau!